Olá, estou entrando. Esperar o pessoal ir entrando. Daniela entrou. Roberta. Jacila. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Façam um sinalzinho aí, se estiver tudo bem. Oi, Letícia. Thaís. Saudade de ver todo mundo presencialmente, cara a cara. Meu convidado chegou. Contando para a gente ir falando um pouquinho, até o pessoal ir entrando. Também tô com saudades, Daniele. Tô aguardando o João entrar também. E Rutiele. Bom, assim, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o processo de luto, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da morte, né? Eu acho que para a gente passar a falar sobre o luto, a gente precisa iniciar um pouco por uma reflexão que é em relação à morte. Eu só estou tentando colocar João aqui. Estou adicionando. Então, assim, eu queria que para a gente começar. Entrou! Saudades também! É, tudo bem? Tudo! Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Ah, porque eu não peguei fone, mas eu acho que tá legal o áudio, né? Não, tá legal. Qualquer coisa aí o pessoal também vai comunicando a gente aí, vai sendo o termômetro. Exatamente. Então, a gente, na verdade, foi um convite meu para o João, né? Foi uma ideia, assim, a partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu conheço, que é inclusive minha paciente, vendo as lives, ela me solicitou que eu entrasse em alguns assuntos que acabam direcionando a gente também um pouco para essa questão do Covid, né? Que a gente sabe que a gente está passando por perdas nesse momento e perdas que são definitivas, que seria a morte, mas a gente também está passando por pequenas, médias e grandes perdas ao longo desse processo que é muito novo. Então, a partir dessa solicitação, eu achei uma pessoa que eu julgo que vai trazer assim, né, um complemento, que vai acrescentar muito no diálogo que a gente pode estabelecer. Então, assim, seja muito bem-vinda, é um prazer da gente estar juntos aqui novamente, né? Depois de alguns anos, a gente vai dividir um espaço diferente agora. É verdade. Eu que agradeço o convite, é muito bom poder estar aqui para participar com você. É, não só pelo vínculo que a gente tem, mas pelo carinho aí, né? Nós, na verdade, construímos uma relação aí que vai para além da psicologia, isso é muito bom. Esse tema é um tema muito desafiador que você me lançou, viu? É muito É um tema que desinstala, né? Eu acho que a nossa conversa aqui vai também girar em torno dessa perspectiva, dentro dessa dimensão que nos lança aí para outras possibilidades também. Falar de elaboração de luto é envolver aí muitos aspectos,
que não só a perda da pessoa humana, mas a perda em uma dimensão mais holística, mais global, se assim possamos dizer, né? E eu te agradeço pelo convite aí, né? E o pessoal que quiser fazer perguntas e tudo mais, fica muito à vontade aí também, tá bom, gente? A ideia é a gente poder participar. Exatamente, a gente vai, acho que compartilhar ideias, né? Mas a ideia principal é trocar. Então, quando a gente tem a oportunidade de dialogar, né? De cada um dar o seu ponto de vista, das dúvidas também surgirem, das perguntas surgirem, isso sempre acrescenta e a gente consegue crescer e ir para um lugar, né? Que se a gente ficar de repente só na parte teórica a gente não vai conseguir chegar. Verdade. Então vamos lá, assim, para as pessoas que já chegaram, eu queria fazer um convite para a gente começar uma reflexão, assim, que elas pensassem nesse momento qual é a relação que elas têm quando elas escutam a palavra morte, né? E aí eu vou falar de uma experiência pessoal e profissional que eu tive ao longo desse último ano, que eu acabei intensificando um pouco mais o ritmo de palestras por conta do mês de Setembro Amarelo. E Uhum. eu percebi que, lógico, é num outro patamar, porque aí seria falar sobre suicídio, né? E aí existe mais um tabu ainda em cima disso, mas sempre que a gente se dispõe a falar sobre morte, é como se a primeira impressão que a gente tem é o arregalar dos olhos das pessoas, né? Então eu acho que quando a gente fala, vamos conversar sobre morte, vamos conversar sobre luto, então as pessoas têm uma reação de susto. Me Sim. parece muito isso, né? Então, assim, eu queria convidar as pessoas que já chegaram, que estão aqui com a gente nesse momento, para refletirem um pouco sobre como elas se sentem quando elas escutam a palavra morte. Porque é muito comum da gente ter um comportamento de evitação. Então, a gente vai sempre buscar dizer assim: ah, o fulano, aquele que se foi, aquele que não está mais entre nós, né? Aquele que faleceu, como se a palavra morte ela virasse uma espécie de um xingamento. É como se eu me afasto da palavra, e aí tem os ritos também, né? Aquela coisa do quando fala em morte, bater na madeira, né? Para afastar. Então, assim, às vezes a gente até vai numa reprodução do comportamento e não para refletir qual é a nossa relação com isso, né? E nesse caso, qual é a nossa relação com a morte? Como que eu me sinto? Quais são as minhas experiências com o processo de morrer e com o processo de perder? Né? Então, eu acho que isso é um ponto de partida para cada um, a partir da nossa conversa, e sempre se colocando dentro do que a gente for discutindo aqui. Uhum. Isso é muito importante, né? Nós pontuarmos essa questão que, na verdade, é muito importante, né? Porque se nós formos pensar, né? Você está falando de uma questão aí também que envolve um certo distanciamento saudável, porque as pessoas, de certa forma, agem assim para se protegerem, né? Porque, vamos combinar, né? O nosso narcisismo humano não quer lidar com a finitude, né? A ideia de que a gente tá, né, vai, de certa forma, passar de algum modo, e que falar de morte parece um desejo de abreviar a vida, né? Um desejo de resumir isso e as pessoas, infelizmente, confundem, né? O falar sobre morte, morrer, né, perdas, parece que é falar da própria finitude, né? Eu escutei muitas vezes na minha infância, né? Não fala de morte, porque senão você vai estar gorando sua mãe. Desvira a sandália, porque senão sua mãe vai morrer, né? E, enfim, minha sandália permaneceu virada há muito tempo, minha mãe está lá. Né? Então, eu não sei até onde as superstições vêm, né? Nós uma dimensão, nós somos educados, né, numa cultura onde as pessoas realmente querem lidar mais com o ter, né? Parece que perder alguém ou perder alguma coisa é não se sentir vinculado, é não se sentir pertencente ou tendo o domínio ou poder, certo controle sobre as coisas, né?
de certa forma, não dá para ter controle sobre a morte, né? Do mesmo jeito que não dá para ter certas escolhas, né? Não temos como escolher tudo na vida, né? Existem coisas que não dá para serem escolhidas e morrer é uma delas, né? Até aquele que opta pelo suicídio não queria morrer. Aquele que opta, aí algumas pessoas até julgam, né? Ah, o suicida queria, né, se matar e tal. Não. O desejo é pela vida sempre, né? E a opção pela morte foi no sentido de abreviar a vida como forma de livrar do sofrimento, como forma de libertação, muitas vezes, né? Ou também acontece muito, é muito comum aí o desejo de morte no sentido de reunião, né? Eu não sei se você já chegou para você essa demanda, mas eu já escutei muitas vezes na clínica algumas pessoas que queriam morrer com o morto, né? Isso não é possível, né? Não dá para fazer isso, né? Nosso sistema autônomo, né? Ele independe da nossa vontade, né? Não dá para simplesmente fechar os olhos e dizer para, coração. Nós não temos controle sobre isso, né? Então, lidar com a nossa ideia lidar com a ideia de finitude humana é que parece que machuca, né? Parece que fere, né? E isso daí fala muito de nós também. Então é uma questão para ser revista também, conversada, trabalhada. Os psicólogos estão aí para ajudar nessa dimensão, né? Aqueles que têm medo de lidar com essa questão, aqueles que encontram certas dificuldades, né? E uma ideia bem interessante que nós vamos pontuar aqui também. É um luto numa forma mais abrangente, né? Entendendo, por exemplo, aquela criança que passa a tirar nota baixa na escola, né, por uma mudança na rotina, por exemplo, ou pela morte do gatinho ou do cachorro, ou mesmo pela separação dos pais, né, pela modificação no padrão de vida, que é o que, na verdade, todo mundo está passando na atualidade, né? Então, de certa forma, todos nós estamos aí elaborando alguns lutos, que é aí esse luto pela perda da liberdade, esse luto pela perda de algumas pessoas, né, de certa forma assim menos favorecidas, né, no sentido da perda da dignidade humana, né, que são enterradas sem poder aí ter a chance de serem veladas, da família poder se despedir, né, enfim, de um modo bem generalizado, entender o luto como perda, né, que é também o tema do que a gente vai falar hoje aqui, um pouquinho com vocês, dentro dessa perspectiva, né, entendendo o luto não só por morte, mas luto como a perda, num sentido maior. E aí é importante a gente começar por esse ponto da coisa do controle, né? O quanto que e aí talvez isso conduza a gente para uma possível explicação, um possível entendimento do porquê que a gente acaba tendo esse comportamento de evitação, tendo esse comportamento muitas vezes de fuga, né? E você falou do narciso, e também quando a gente se depara com a condição de não controle de todas as coisas, né? Esse sentimento de que eu planejo muitas coisas, eu controlo algumas, mas eu não controlo todas as coisas. E eu acho que a morte, ela coloca muito a gente de frente com esse sentimento, porque eu sei que eu nasci e eu sei que a cada dia que passa eu estou mais próxima da morte, mas eu não sei o dia que isso vai acontecer, nem eu, nem ninguém. Então, naturalmente, eu acho que o processo de trazer isso à tona coloca a gente muito em conjunto com um sentimento que também não é muito agradável, que é a angústia. Sim, sem dúvida. E na verdade, muitas pessoas, né? Acredito que é a maioria, né? Chega muito isso para mim. Eu quero me livrar dessa angústia, eu quero não sentir isso mais, né? E aí existem situações em que eu convido a pessoa a permanecer na angústia. É muito importante, né? Por que o desejo de se ver livre de problemas? Por que o desejo de não enfrentar as dificuldades, né? Como seria se eu tirasse, por exemplo, a angústia? O que você ia fazer? Você ia ter o que para se queixar?
Pois é. né? Qual seria a razão de continuar existindo? Porque alguns, né, é, precisam aí reclamar, né? E às vezes até pesa para nós psicólogos, né? Ficar nessa dimensão de alguém que fala, reclama, reclama e não parece que não observa. E aí quando a gente faz um convite a pensar, né, aquilo desinstala, né? E Sim. quando há essa provocativa, né, permaneça na angústia, porque isso faz crescer, isso te faz aprender algumas coisas, né? Porque eu não sei como a linha existencial pensa isso, mas nós, na psicanálise, entendemos a angústia e a ansiedade como sendo a mesma coisa, vem da mesma ordem. Então, para alguns, a ansiedade é manifesta como sendo a inquietação, a agitação psicomotora, a sintomatologia que indica uma síndrome ansiosa, né? Falta de ar, taquicardia, algumas questões aí. Mas também essa ansiedade ela pode ser manifesta como forma de angústia, como tristeza, né? Que chega e promove ao sujeito um desajuste, vamos assim dizer, né? Que a angústia não necessariamente é sofrimento, mas às vezes é a angústia do ser, né? Que a gente diz, né? Isso é inerente à condição humana, sabe? Rogers trabalha muito essa dimensão também, na questão de ser, né? E o ser humano passa a vida inteira em busca disso, sabe? Por isso é que é interessante não sair desse lugar algumas vezes. É importante permanecer para ver o que é que dá para reconstruir nesse lugar, né? Isso é muito importante. A gente também pensa por esse viés, né? A gente também entende que a angústia e a ansiedade, elas são constituintes, né? Então, elas existem ali junto com o ser e que a gente precisa delas, né? Não é possível desassociar uma existência da ansiedade ou da angústia. E, com certeza, elas têm um papel na nossa vida, né? E é exatamente isso. Algumas situações vão fazer com que elas aflorem mais, né, com que elas estejam mais presentes, mas não há possibilidade de existência sem passar por esse processo. Sim, sim, exatamente. É interessante a gente pensar que isso também faz crescer. Por isso é que às vezes se desprender de certas questões não são interessantes. Que muitos, né, até procuram para se ver livre, né, da angústia, da dificuldade diante daquela situação que está vivendo, né? Como nós estamos pontuando o luto, vamos nos ater a isso. Quantas vezes nós perdemos o emprego? Quantas vezes há uma modificação no padrão de vida, como esse que nós estamos vivendo agora? Quantas vezes existem aí a possibilidade de mudança de curso? Quantos jovens, adultos sofrem porque não se encontram nem na universidade, nem em nenhum curso técnico, né? Quantas pessoas sofrem quando descobrem que elas foram feitas mais para o fazer do que para o meio acadêmico, né? Porque quem acompanha aí orientação profissional está muito acostumado a lidar com isso. Esse luto de achar que foi feito para fazer uma graduação. Não é todo mundo que serve para isso. Por quê? Porque todos são diferentes. As pessoas são únicas. Então, uns são feitos para o fazer. Então, talvez o meio técnico seria mais eficaz, seria mais eficiente do que o meio acadêmico, né? Então, nós podemos pensar a respeito dessa questão e lidar com isso. Como seria lidar com essa questão? Que angustia também, né? Ou mesmo a perda do corpo no adolescente, que também precisa vivenciar lutos, né? Pela morte do corpo infantil, que se foi, não dá para escolher ficar, né? Não dá para simplesmente fechar os olhos e falar amanhã eu vou amanhecer criança ou não vou crescer mais. Eu quero continuar com esse corpinho, né? Sem pelos, sem trabalho, né? Sem a modificação do tônus muscular. E aí são coisas que não dá para ter controle sobre isso. A gente precisa ir trabalhando a significação que tudo isso traz. E aí trabalha o processo de elaborar, né? Que seria elaboração.
É um trabalho em torno da aceitação. Isso é que a gente chama de elaboração. Então, é pensar, morreu os pais da infância. Como assim, João? Não vão te tratar mais do mesmo jeito que tratava antes. Não cabe. Agora você é um adolescente, é um jovem. Então, os pais da infância acabam partindo de certo modo. Tem que ser assim, porque se não fazem desse modo, o filho cresce aí com uma série de deficiências, né? E eu vou chamar essas deficiências de deficiências sociais, né? Que são aqueles pais que alejam os filhos, né? Literalmente, né? Dá tudo na mão, a criança não tem trabalho nenhum. Ah, eu não quero frustrar. Minha filha, você precisa fazer isso, né? Como se isso fosse possível, né? Alguém passar pela vida sem frustração. Tem traumas, né? Uma educação. Tem até um livro que fala disso que eu acho até curioso. Como educar sem traumas, né? E, sinceramente, nem me atinei para ler isso, porque eu sei que não E aí a gente fica olhando isso e fica pensando, né? O quanto que a gente vive tempos de que todo mundo quer entrar na caixinha, todo mundo quer caber na caixinha, né? Todo Nossa, mundo quer pertencer ali, quer encontrar qual é o lugar que eu me encaixo, aqui ou aqui. E às vezes a gente não tem que se encaixar. Na maioria das vezes a gente não precisa se encaixar, né? sim. Então essa coisa da perfeição, dessa cobrança, né? Como que é possível educar alguém sem traumas? É. É criar uma redoma e blindar, né? Mesmo assim não vai ser possível. Então, assim, é importante a gente observar o que é que possibilita essas modificações, que todo processo na vida, de luto ou não, tem a finalidade de crescimento, né? O Winnicott falaria da questão de amadurecimento. Na teoria do amadurecimento, né, que também é muito curiosa a teoria dele, eu fui ter contato com isso há um pouco tempo, né? E aí, nesse segmento, ele vai orientando a questão de como é que nós vamos nos vinculando ao longo da vida, nos amadurecendo, né? Aprendendo a lidar com o silêncio. E aí, como nós estávamos falando dessa dificuldade de lidar com as perdas, isso tem tudo a ver. Quantos de nossos pacientes têm dificuldade com o silêncio? E quantos psicólogos têm dificuldade de lidar com o silêncio na clínica? Né? O paciente ficou em silêncio, a gente tem que fazer um barulhinho, a gente tem que fazer outro. Então, assim, tudo isso vai falando da nossa dificuldade de lidar com as situações que nos desinstalam. E o Winnicott fala, né? Estar em silêncio é sinal de maturidade. A gente descobre que amadureceu quando o analista vira de costas para a gente não se incomoda com isso. Ou a gente não precisa da fontezinha para fazer barulhinho no consultório, não precisa mais da musiquinha, né? Já amadureceu. Então, assim, não dá resposta às vezes para os nossos pacientes, né? Não dá aquilo que eles querem. É isso que desinstala muitas vezes, que E incomoda. quantas vezes a pessoa chega e quer as respostas? Então, e aí a gente não. é, Nós chamaríamos isso, né, de pensar, né, que é o mestre suposto saber, né, e nós não sabemos tudo, né? Não, Supõe-se que sabe uma coisa, né, mas nós também precisamos aí do nosso tempo para elaborar algumas questões. Por isso é que eu pontuei aqui também da humanidade de alguns colegas, né, que têm dificuldade de lidar com essas situações aí e que precisam de certa forma criar um ambiente para ficarem mais confortáveis, para lidar de certa forma com essa dificuldade aí, né? E a gente meio que vai aí postergando um se haver com a situação. Uma hora ou outra a gente vai precisar se haver, não tem outra receita, né? A gente não pode fugir muito, né? Pode até fugir por um tempo, em algumas perspectivas, dar uma driblada daqui e dali, mas nesse jogo, uma hora a gente vai ter que se haver com essa situação. É muito importante esse tema, exatamente por conta dessas questões. Isso provoca muito, inclusive a nossa própria questão pessoal. sim. E é muito E mais fácil a gente tentar
esse comportamento de evitação, né? De entrar em contato com conflito, de entrar em contato com aquilo que me dói mais, né? Então, a gente vai sempre procurar o prazer, aquilo que é mais agradável. Sim, tem uma coisa até interessante, né, que acontece muito, é quando os filhos, né, aqueles que têm filhos, né, casam, as pessoas saem de casa e toda a rotina é modificada, né, e aí depois a pessoa vai, aposenta, é um exemplo, né, e a pessoa vai aposenta, os filhos saíram de casa, começou todo mundo, né? Aqueles que quiseram casar, casaram, os que quiseram ir estudar ou investir em alguma outra questão, tem que se mudar de certa forma, tem que se desinstalar. E aí a gente escuta muito falar da síndrome do ninho vazio. Essa síndrome do ninho vazio, né? Síndrome é característica. Então, o que que seria aí esse conjunto de características? Tem tudo a ver com o processo de luto que agora já não é mais do mesmo modo. É onde o sujeito talvez tem que se haver com o processo de envelhecimento, o seu processo pessoal de revisão de vida, né? E quantos que chegam no final do ano aí, né? Tem uma dificuldade enorme. Tem gente que não gosta de Natal de jeito nenhum por conta disso também. Que falar de final de ano parece um momento de revisão de vida. É como se nós tivéssemos um aulão para a gente poder avaliar as situações que foram vividas, tudo que foi aprendido, as metas do início do ano que a gente não. Para que a gente cria essas situações? Qual a finalidade de colocar tantas metas para serem superadas? Né? Eleja uma coisa para ser feita e as outras virão por consequência. Né? Não adianta passar a vida tentando se haver com algumas situações, sendo que a gente não pode resolver tudo. Né? Não é assim que funciona. Se nós formos olhar nos filmes e nas séries da vida, né, até os super-heróis sofrem pra caramba e tem também suas questões pessoais para serem resolvidas, né? Todos eles. Então, minha gente, não existe semideuses. Nós precisamos Nem tomar os nós escapam de se ater com as suas queixas existenciais. lógico, porque quem fez os super-heróis, né? Aquilo tudo ali também foi inventado. Quem pensou naquilo foram pessoas, né? E Sim. pessoas são afetadas, pessoas sofrem mesmo, se angustiam, do mesmo jeito que são felizes, que têm todas as chances, as possibilidades aí para serem felizes, até que se prove o contrário. Todos nascemos para essa finalidade aí criativa na vida, que é encontrar possibilidades até na lama seca, que um dia teve água, sabe? Então, assim, é observar que tudo pode haver uma possibilidade ou possibilidades se nós soubermos aí ao longo da vida ir nos cultivando, ir também criando coisas, né? E uma das questões interessantes para esse momento que nós estamos vivendo agora, aprender a fazer uma coisa diferente. Vamos lá, pensa em alguma possibilidade, aprender um instrumento, tocar um instrumento musical, ou dominar aí a habilidade da escrita, então vamos lá, vamos fazer poesias, vamos construir poemas, músicas, sabe? Gosta de dançar? Então vamos lá, coloca a sua playlist para tocar bem alto, aumenta o som e dança pela casa enquanto você vai, sabe? É reinvenção, não precisa de uma coisa absurda, né? Um grande evento para você se sentir modificado. A gente precisa ir dando passos, e muitas vezes passos lentos. Cuidado para não atropelar o processo, porque todas as questões vividas na vida nos levam aí ao aprendizado. Não dá para correr disso. E eu acho assim, na minha observação, eu falei até um pouquinho sobre isso na live da semana passada, que eu fiz com a Carol, que também é psicóloga, e a gente estava falando de ansiedade. E a minha percepção pessoal e profissional é assim, eu acho que no primeiro momento, quando a gente precisou sair de cena, né, ficar recluso, ficar em casa e desativar ao máximo possível as nossas atividades, eu senti assim que no primeiro momento as pessoas ficaram naquela dúvida, sabe, o processo da mudança. Então, assim, será que é isso mesmo? Será que não está muito radical? Não está sendo radicalizado isso? E aí as pessoas começaram a entender, né, que precisava mudar
e aí, consequentemente, vem toda a dificuldade da mudança. Então, assim, ficou todo mundo, começou a entrar no processo de mudança, e isso começou a gerar um processo de angústia e até desespero. Né? Então foi quando teve a corrida para os mercados e falta álcool em gel e todo mundo estoca a casa de tudo enquanto é mercadoria, né? E aquela coisa do desespero, muito em ação baseada no medo e no desespero. Né? Então, assim, aqui a gente está mais para o Rio, né? A gente está em Macaé, você já está no Espírito Santo. Eu não sei como que está a percepção aí, mas aqui eu acho que a gente já está caminhando para. A gente já está no fim mais ou menos da terceira semana que a gente está recluso. E aí agora as pessoas já entenderam esse lugar, né? E é como se elas já estivessem entrando no lugar do costume, né? Então eu acho assim que viveram também e estão vivendo esse processo de luto ainda por essas perdas, por a perda, né, que foi ocasionada na mudança muitas vezes da rotina do trabalho, né? Então pela perda também da casa, que muitas vezes essa casa passou a virar escritório, virou a trabalho, virou escola das crianças, né? Então, assim, a gente teve um misto de coisas, de mudanças aí nesse sentido, que também proporcionaram para as pessoas esse processo de luto, né? Luto de você poder sair de casa e ter a rotina basicamente normal que se tinha antes. Vou acordar, vou para o consultório, vou fazer minhas coisas, e de repente a gente teve que rever isso tudo. Uhum. Esse processo aí realmente de privação de liberdade, né, que está aí possibilitando a todos nós um aprendizado também, né, isso é importante, mesmo que a gente não goste muito da ideia, a gente precisa entender e aprender com isso, né, ao invés de criar tumulto, né, eu até, esses dias um colega estava me dizendo, né, vamos tomar cuidado, gente, para não transformar a pandemia em pandemônio, né? Porque não vai adiantar nada, muita histeria, muita maluquice, porque isso daí é perigoso. Então, assim, essa privação da liberdade, né, o direito de ir e vir, né, que o ser humano também, por ser um ser muito complexo e subjetivo, né, quando não pode é que ele quer. Né? Então, isso explica algumas coisas, né? Mas quando não pode ir ao shopping, aí eu tenho muitas coisas para fazer no shopping. Quando não pode ir à igreja, eu tenho uma vontade danada de me dedicar à oração, né? Ou então, nesse momento, eu tenho uma vontade enorme de me dedicar à caridade. Né? Não é o momento de visitar doente, sinto muito, né? Não é o momento aí de abraçar, não é o momento de contato. Então, como o ser humano é um ser vincular, durante toda a vida, né, nós vamos nos tendo que lidar com essa situação de criar vínculos, de se estabelecer, né? É vínculo o tempo todo, né? No nascimento até a finitude nós estamos tentando nos desvincular, porque de certa forma nós somos educados para vinculação. A gente é vinculado para ter coleguinha na escola, né? Para depois ir construindo as amizades, a relação familiar, seja ela qual for, o parceiro ou a parceira que nós decidimos nos relacionar, colegas de trabalho, e por aí vai. Então, o tempo todo estamos construindo e estabelecendo vínculos. Então, quando chegou esse momento onde não pode mais ter contato físico, não pode, na verdade, né, a gente está aí fazendo visitas e tudo mais, até o atendimento home care aí teve que ser, né, adaptado, tomado uma série de cuidados aí, né? Então, tudo isso veio para, de certa forma, nos trazer um convite para nos havermos com as nossas próprias questões. Então, como você pontuou bem, houve a modificação do ambiente de trabalho, agora minha casa virou meu lugar de trabalho, minha casa se tornou aí uma extensão daquilo que até então era um outro lugar. Então eu preciso agora, né, conversar com as pessoas na casa, aqueles que moram com mais pessoas,
de que eu preciso ter um horário de trabalho, eu preciso cumprir uma determinada carga horária, obedecer horários, né, regras. Então, preciso me arrumar como se realmente eu estivesse no meu trabalho, né? Hoje a minha mãe me mandou uma foto que eu achei muito interessante, né? Que a minha irmã, ela tem 9 anos, e aí ela está tendo que estudar em casa. E aí foi muito engraçado que ela mandou uma foto, ela se arrumou todinha, como se realmente estivesse indo para a escola, né? Colocou o uniforme, a mochila e tudo mais. E construiu a rotina dela pela manhã como se realmente ela estivesse na escola. Então teve a hora do recreio, e a minha mãe entrou na onda, né? Então assim, acaba sendo uma questão bem interessante de ser aí abordada. Eu achei aquilo fantástico, eu não imaginei que ela ia ter essa criatividade. Mas olha a forma como ela está tentando entender esse processo, como ela está Sim. tentando, de certa forma, do jeito dela lá, né? Nem que seja na brincadeira, né? Ah, vamos brincar de escolinha. Mas isso também é uma maneira de tentar resolver, se haver com esse luto pela ausência dos coleguinhas, pela ausência aí dos professores, das pessoas que tinham contato diário e agora não tem mais, né? Não existe mais isso, né? Enfim, nós vimos que na França as aulas foram suspensas, porque lá o semestre termina agora, né? Então até setembro as crianças não vão ter aula. Então, assim, o que eles vão fazer para dar conta disso? Não é só uma questão acadêmica, né, que na minha opinião aí vai ser um pouco prejudicada por conta da diferença aí, mas enfim, como se haver com esse processo de distanciamento? Como que esse luto que é muito presente agora nesse momento está sendo aí não enfrentado, mas observado, talvez encarado, né? Encarar não significa enfrentar, significa olhar de frente, né? Então, eu não preciso resolver, até porque eu não sei como resolver isso. Então, é um momento de olhar, observar, né? Tenho até falado com os meus pacientes assim, agora é o momento de parar embaixo da árvore, simbólica, de parar embaixo da árvore, sabe aquele dia de sol quente, onde você tem uma vontade de parar debaixo de uma sombra de uma árvore bem frondosa e tomar uma água e olhar o caminho que tem pela frente ainda? Então, é esse momento aí agora que nós estamos vivendo. É o momento, então, de parar para poder observar onde é que nós estamos. Observar que, olhando para trás, nós temos uma história que está sendo composta ainda, que não está finalizada, que existem muitos capítulos a serem construídos e escritos por nós. Para isso é preciso estar respirando. De que modo não importa. E aí é uma coisa que é importante da gente pensar, né? Continuando essa, eu gosto muito de ficar pensando, né? O tempo vai passando e a gente observa, e a gente que tem contato com pessoas e trabalha com pessoas, a gente tem essa facilidade, né? Porque a nossa matéria-prima está ali. Então, fazendo essa linha de tempo, né? Eu percebo assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa colocação exatamente, porque eu acho muito bacana, eu gosto muito do senso de humor, e aí a gente observa a internet brasileiro super criativo, né? Então, assim, aquilo que no começo, assim, era posto como uma dificuldade real e que trazia sentimento, trazia, né, toda uma emoção ali pesada, carregada. Então, agora, sim, as pessoas já estão levando para o lado da brincadeira, né? E aí começa a se fazer lá a coisa do meme. Então, parece que dizer para a pessoa aproveita esse tempo para descobrir, né, essa sua relação com você, se dedica para alguma coisa, se você tem tempo, porque tem muita gente que hoje está trabalhando em casa, mas está com uma rotina até maior do que o que estava antes. Mas se você tem um tempo, se dedica mais um pouco para as crianças, né? Se dedica um pouco mais para você. Essa coisa do, sabe, tirar os móveis do lugar para limpar os cantinhos, fazer isso com a gente, né? Vamos tirar os nossos móveis ali e tentar se olhar e tentar se desvelar mais com carinho, com cuidado, nesse tempo também, que é um tempo, eu acho, de reclusão mesmo pra gente. E aí isso começa a ganhar um tom de brincadeira, que eu acho super bacana,
né? Mas a gente tem que ter muito cuidado exatamente por conta dessa linha tênue aí, da gente não romantizar a situação e também da gente não ridicularizar a situação e perder uma oportunidade de lidar como adultos, né, passando e sentindo os lutos, as dificuldades, toda a carga pesada do momento ali. Então vão ter dias que às vezes a gente vai estar mais disposto para trabalhar de casa, para ficar na rotina, na correria mesmo, não podendo sair. Tem dias que a gente às vezes vai se sentir com a energia mais baixa e tá tudo bem, né? Eu acho que isso na prática é esse enfrentamento que você está falando, de vivenciar a angústia, de vivenciar o medo, de vivenciar a ansiedade, né? Então, assim, eu gosto muito da parte mais humorada, divertida, mas aí também vem esse lugar, né, da profissão que é a gente ter esse cuidado de não ridicularizar e também de não romantizar, dizendo que é muito fácil, que tá tudo certo, vai lá, fica com você mesmo, né? Aproveita esse tempo e tal. A gente não está dizendo que é fácil, a gente não está dizendo que tem fórmula mágica, né? Não tem nada disso. Mas é um tempo, sim, de aprofundamento. E aí, se a gente tem uma relação que é muito superficial com a gente, cada um nas suas questões, talvez isso realmente vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque às vezes ali lidar com você pode ser pesado. É Depende verdade. da relação que você tem com você. Uma coisa interessante, assim, que a gente deve aprender, né, pegando esse link que você trouxe, que eu achei isso fantástico, assim, a ideia é que nós estamos, né, atravessando um processo que está desinstalando todo mundo. Uma das questões aí que traz muita ansiedade, né, é a dificuldade de adaptação. Isso olhando de um modo geral, né, olhando para essa questão da privação da liberdade, né, direito de ir e vir, né, modificação no ambiente de trabalho, rotina, tem toda uma questão aí, agora estão confinados e tudo mais. Mas atravessar esse processo requer de nós uma adaptação. Só que é interessante olhar para isso com um pouco de leveza, quando a gente consegue observar que tem uma finalidade muito maior para aqueles que são mais propensos a enxergar além, aqueles que têm uma visão mais aguçada, né? Quando a gente chega aí na metade da vida, a gente costuma começar a pensar como águia, tá vendo um pouco mais além pelas experiências que tem, é assim que se espera, né? Não rotulando, mas é assim que se espera. Então vamos pensar assim. Então, atravessar isso, esse momento, né, essa travessia, porque isso vai passar, toda crise ela vai passar, nenhuma tempestade é eterna, né? Pelo menos eu nunca escutei falar disso, né? Então, nós iremos levar conosco lembranças, experiências e, além de tudo isso, fortalecimento. Nós vamos lembrar, como dizia Carlos Drummond de Andrade, né? Nós vamos lembrar desse 2020 como uma tarde de maio. E aí, nós vamos lá na frente, mais adiante, olhar para esse tempo, né, e poder dizer como ele disse em outro momento. Assim como os índios carregam consigo o maxilar dos seus mortos, eu te levo comigo, tarde de maio. O que ele está querendo dizer isso? Assim como tem uma determinada tribo que ela, para as pessoas se fortalecerem, de certa forma, se manterem vinculadas às pessoas e fortalecidas, né, eles constroem um colar, e esse colar é composto pelos maxilares daqueles índios que eram próximos a ele, das pessoas que eram próximos, e também os mais fortes. Então, acredita-se que a fortaleza do outro, que já fez a sua travessia, acaba também, de certa forma, permanecendo. É a forma que, construindo, compondo esse colar, né, é também levar conosco o outro que se foi, agora incorporado de um outro modo, né, mas no espaço dos vivos. Não dá para substituir. Então, essa daí, de certa forma, é a importância da elaboração do luto.
E lá na Fica frente até nós vamos bonito isso, né? E depois, lá na frente, nós vamos poder observar o quanto isso nos fortaleceu, sabe? O quanto carregar conosco um colar de experiências, trazendo mais para nós, né? Trazendo para nós hoje. O quanto que seria interessante agora aproveitarmos esse tempo para compor também o nosso colar, para olhar lá na frente, olhar para trás e poder dizer, do mesmo modo que as coisas aconteceram um dia, 2020 nunca mais vai ser o mesmo, né? Eu passei o meu aniversário dentro desse isolamento. Então, eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou Sim. esquecer o que foi essa travessia, que é tempestiva, mas que também traz significados. Então, lá na frente, poder dizer, assim como os índios carregam o maxilar dos seus mortos, assim como cada um de nós carrega dentro de si lembranças vivas das experiências que temos, não só de pessoas, mas de tudo que vivemos, assim como trazemos na memória aquilo que vivemos, nós vamos carregar esse momento que nós estamos vivendo hoje para sempre conosco. A não ser que lá na velhice, né, a gente acaba esquecendo, mas aí por uma questão de demência mesmo, mas aí é uma questão para prever. Mas nós vamos para sempre lembrar, esse momento está sempre marcado aí na nossa história. Então é um momento de, ao invés de nos queixarmos das dificuldades, de nós nos atermos àquilo que é realmente o essencial, que são as experiências, né? É o aprendizado que pode tirar de tudo isso, a fim de fortalecidos fazermos nossa travessia. E isso me faz pensar muito nessa questão, trazendo para a nossa realidade, né? Na perda de um ente querido, né? Não lá na tribo, mas aqui fora da tribo, de certa forma, esse maxilar, ele é carregado, né? Emocionalmente nas nossas lembranças. Então, por mais que a gente não tenha essa mesma cultura do objeto em si, esse maxilar das pessoas que já se foram, mas que foram importantes na nossa construção, na nossa vivência, que fizeram parte da nossa vida, elas continuam, mesmo Sim, depois da morte. Né? Então, esse maxilar seria na nossa cultura as lembranças, os ensinamentos, as conversas, os diálogos, todo esse processo de vivência, de troca com as pessoas seria esse maxilar, né? Seria o que para os índios é o maxilar, para a gente são as nossas lembranças. Acho que travou um pouquinho o vídeo do João lá. Ele lá. Acho que caiu, eu vou tentar chamar de novo aqui. Vamos tentar. Nem sempre todos os aparatos nos ajudam. E daqui a pouco a gente vai partir para responder as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Um pouquinho de paciência, gente. Daqui a pouco a gente vem para ler os comentários. Espera aí que eu vou conseguir te chamar aqui.
Não tá aparecendo você para mim, João. Me manda, me manda a solicitação que não tô te achando, não tá aparecendo para mim. Cadê João? Pois é, boa pergunta. Ele não tá aparecendo para mim. Eu não tô conseguindo adicionar ele aqui. Eu pedi para ele solicitar para voltar. Não, mas aí eu enviei. Não fui eu que tirei ele, não. Foi ele que caiu. Então, a pessoa não é muito boa com tecnologia. Não, aí não é, não. Não, não é ali também, não. Aí não. João, me manda solicitação. Sair e voltar. Sai e volta, João, porque você não tá aparecendo aqui para mim. Eu vou encerrar então e vou abrir de novo para ver se entra. Pera aí, gente. Vocês voltam comigo lá.